Boa noite, casa. Seja bem-vindo a mais um culto. Eu gostaria de te convidar a adorar e louvar a Deus nesse momento. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abarcaria. Disseste que no mundo eu teria visões. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos.
estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, e pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu, declarei, e pra sempre exaltado é, e pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou e ressuscitou pra sempre, e pra sempre exaltado é, pra sempre e pra sempre Ele vive, ressuscitou e ressuscitou para luz, e pra sempre exaltado é, pra sempre adorado, por todo sempre, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Graça e paz, povo lindo da Casa Maceió e você que nos assiste na transmissão do nosso culto online. Feliz Páscoa! Chegamos ao domingo de Páscoa e que coisa boa estarmos aqui conectados. Infelizmente ainda com a distância, mas felizmente estamos em comunhão, né? Mesmo que nessa distância estamos juntos, estamos crescendo e o Senhor tem nos feito verdadeiramente amadurecer e experimentar coisas novas e eu espero que você esteja fazendo parte disso. Tivemos uma semana incrível de preparação para a Páscoa, de consagração, de devocionais, onde eu creio que seu coração já está cheio e sedento pelo novo de Deus e hoje não será diferente. Espero que você esteja aí com a sua família, você esteja cercado de pessoas que você ama. Se infelizmente você está sozinho pela condição do momento, saiba que o Espírito Santo de Deus está aí com você e nós estamos conectados. Quando nós nos alinhamos em oração, nós nos conectamos no reino espiritual e nos conectamos com uma multidão de adoradores, uma multidão de seres celestiais, com a criação que adora e que engrandece o nome do Senhor. E é por isso que nessa hora eu quero te convidar para nós orarmos, para estarmos efetivamente em conexão juntos, em nome de Jesus, com toda a criação, declarando a grandeza do nosso Deus e que Ele é bem-vindo nesse lugar, na sala da sua casa, no seu quarto, aonde você estiver assistindo esse vídeo nessa hora. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela presença do Teu Santo Espírito, rompendo barreiras, rompendo distâncias, rompendo limitações físicas nessa hora, Senhor. Declaramos que Tu és bem-vindo na nossa vida, Tu és bem-vindo na nossa casa, Tu és bem-vindo no nosso coração. Nós amamos essa atmosfera de louvor e de adoração, onde nós atraímos a presença dos céus para o nosso lar, onde nós já podemos sentir o Teu Espírito falar aos nossos corações. E nós clamamos que nessa hora
a tua palavra ela chegue no destino ao qual ela será lançada, que nós possamos verdadeiramente sermos terra fértil, terra boa, para que a semente da tua palavra caia e repouse nessa hora, em nome e na autoridade de Jesus. Amém? Deus abençoe. Já deu Feliz Páscoa para essa pessoa que está aí do seu lado, né? Se você pode abraçar, dê um abraço bem forte, já que você está aí podendo estar em contato físico com alguém, então faça isso nessa hora. Esse período que nós estamos vivendo, o período da Páscoa, é um período muito importante para nós cristãos, para o cristianismo, porque representa o ápice da celebração da nossa fé, representa a paixão de Cristo, que tanto já foi contada, encenada, né, filmada, é a síntese da mensagem de amor, de entrega, a síntese da mensagem de salvação do nosso Deus para a nossa vida. Então é um tempo de crescimento espiritual, é um tempo de refletirmos como nós estamos na nossa caminhada cristã, nessa jornada que para alguns já começou há muito tempo atrás, para alguns desde a infância, para outros é uma caminhada relativamente nova, mas como nós estamos nessa caminhada com Cristo. Então esse é um tempo de reflexão, é um tempo de mudança, de rumo para as nossas vidas, né? É um tempo de crescimento espiritual. E o mais importante é declarar que esse é o tempo onde nós estamos juntos em unidade, declarando que Jesus é o Senhor que venceu a morte. Amém? Jesus é aquele que conquistou uma vitória que nós nunca experimentaremos igual aqui na terra. Jesus venceu a morte. E é debaixo dessa palavra, dessa certeza, que eu te convido a você ler comigo o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 55, que diz o seguinte: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então a vitória que Jesus conquistou, ela também nos é entregue, é o que o texto está declarando, e é debaixo dessa palavra que nós começamos esse nosso culto, esse momento da mensagem, nessa certeza de que Jesus venceu, e por isso que nós estamos celebrando esse domingo de Páscoa com muita alegria, mas muito atentos ao que Ele está desejoso em falar aos nossos corações. Amém? Pare por um instante e eu quero que você imagine comigo esses dias de Páscoa que Jesus vivenciou. Sabemos, né, talvez até decorado, o que aconteceu nesses dias, na sexta-feira, né, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz, e os acontecimentos que foram sucedendo até chegar ao domingo de Páscoa, a ressurreição. Então eu quero que você imagine agora o que aconteceu naquela sexta-feira. O Filho de Deus entregando a sua vida na cruz. Que nosso pensamento possa ir nesse momento para o que foi a mensagem da cruz, o que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz, o que Jesus estava querendo nos ensinar nos seus últimos fôlegos de vida, né? Nos seus últimos suspiros de vida. Quais são as lições que nós podemos tirar de Jesus naquela cruz? O que Ele quer que as pessoas que estão ali ao pé da cruz, contemplando aquela cena tão cruel a olhos humanos, mas o que é que Ele gostaria que aquelas pessoas repetissem geração após geração que saiu da sua boca? Então é sobre isso que nós vamos estar meditando hoje. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Quais foram as últimas palavras de Jesus naquela cruz? Quais foram as últimas palavras de Jesus quando Ele estava verdadeiramente sentindo na pele agora tudo aquilo que já estava profetizado e que Ele sabia que ia passar, sabia que ia ser amargo, sabia que ia ser duro, mas agora Ele estava sentindo sobre a sua pele. Então, quais foram as palavras que Ele emitiu nesse momento? Foram apenas 7 frases bem curtas, bem curtinhas, mas com declarações que representam tudo para a nossa fé.
essas 7 frases são tudo que nós precisamos para termos uma vida que caminha rumo ao avivamento, como falamos nessa semana. Uma vida que caminha rumo a uma plenitude, a abundância que Ele conquistou para nós. Na Bíblia nós sabemos que o número 7, ele é considerado um número de conclusão. Ele é um número da perfeição. E essas palavras que Jesus declarou, essas 7 frases, elas representam exatamente isso. Uma vida espiritual completa, uma vida espiritual perfeita, uma jornada inteira, integral para todos aqueles que seguem a Jesus. Essas frases que nós vamos nos expor hoje, elas são marcos na vida de cada cristão. Eu creio que cada uma delas você já tem conhecimento e vai vir na sua memória de maneira muito forte, mas eu quero que o seu coração esteja aberto para o que essa frase de Jesus está querendo me ensinar no dia de hoje. Então, assim como essa Páscoa que estamos vivendo, que não é somente um feriado, não é somente um evento anual, mas uma experiência que vai marcar as nossas vidas, é o que eu tenho dito, é o que eu tenho postado, é o que eu tenho comentado. Essa Páscoa, ela é histórica. Essa Páscoa, ela será memorável. Essa Páscoa, ela será contada para as outras gerações. Quem não viveu essa Páscoa ouvirá do que nós estamos vivendo e como a igreja, ela realizou Páscoa no ano de 2020 e o que Deus estava falando e como Ele estava se movendo nesses dias. Amém? Então você faz parte disso, por isso guarde essas palavras de maneira bem forte no seu coração. Vamos aprender então em unidade com essas revelações profundas da palavra que saiu da boca do próprio Jesus, revelações práticas para empoderar a nossa vida, a nossa jornada cristã e o nosso relacionamento com Deus, em nome de Jesus. Primeira palavra que nós recebemos de Jesus na cruz: perdão. Vamos ler o texto que está em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A coisa mais importante sobre a primeira palavra de Jesus na cruz é que Ele falou sobre nós. Quando Jesus declarou: Pai, perdoa-lhes, Jesus não estava apenas declarando aquilo para a liderança dos judeus naquela época, para os soldados que o massacraram naquela época, para as pessoas que estavam ali zombando do que estavam vendo. Quando Jesus declarou perdoa-lhes, é muito importante que você entenda que nós estávamos inclusos nesse plural. Você estava incluso nesse perdão. Lembre-se que Ele foi para a cruz como expiação dos nossos pecados e os pecados de todos que já vieram, que já estiveram nessa terra e que virão. Provavelmente Jesus declarou essa frase quase que imediatamente após ter sido colocado e levantado na cruz lá no Calvário. E se você fosse Jesus e estivesse olhando para baixo e vendo aqueles líderes judeus que tramaram a sua crucificação, vendo aqueles líderes da época que foram coniventes com aquele massacre, vendo os soldados que praticaram atos criminosos e violentos contra você, o que será que sairia da sua boca de imediato? Certamente, para a maioria de nós, não dá nem para imaginar, né, o que sairia, o que nós diríamos. Mas nós temos um registro do que Jesus disse. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. A atitude e a primeira palavra que Jesus libera na cruz não foi só apenas liberar perdão, mas Jesus intercedeu junto ao Pai. E mais uma vez, não só por aqueles que estavam ali o ouvindo, Jesus intercedeu ao Pai por mim e por você. Entenda que Jesus não estava negando a culpa de cada um que estava presente naquele assassinato, naquele sacrifício. Mas Jesus estava reconhecendo que eles não haviam compreendido a magnitude do que estavam fazendo. Eles não tinham ideia de que eles estavam sacrificando o autor da vida. O Verbo que desde o início dos tempos estava com Deus e é Deus. Eles não tinham compreendido isso. Da mesma maneira que muitas pessoas até hoje estão vivendo aprisionadas numa vida de pecado, escravas do pecado, e não compreenderam ainda o que estão fazendo. Não compreenderam ainda a consequência dos seus atos. Não compreenderam ainda o quanto estão atrasando ou destruindo suas vidas.
Mas nesse momento Jesus estava liberando e libera até hoje uma palavra de perdão. Na cruz Jesus praticou exatamente aquilo que ele sempre pregou: ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Ore por aqueles que te perseguem. O quanto nós já estamos vivendo essa palavra, por isso que eu disse que a Páscoa é um momento de reflexão, é o momento de olharmos para as bases da nossa fé, é o momento de relembrarmos da mensagem da cruz, daquele que é o autor e consumador da nossa fé, e nos percebermos a qual distância nós estamos de vivermos plenamente essa palavra e nos movermos para que isso aconteça, amém? E é isso que Jesus continua fazendo até hoje. Jesus continua nos perdoando e Jesus continua intercedendo por cada um de nós. Escuta, Jesus continua intercedendo ao Pai por você. A palavra de Deus declara que não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus. Não há outro que possa interceder pelas nossas vidas. Escuta, leia a Bíblia, por isso que a palavra ela é autossuficiente. Ela é tudo que nós precisamos, porque a palavra declara que a verdade liberta, e quantas pessoas estão presas, porque colocam intercessores entre eles e o Pai e Deus, quando a palavra declara não há outro mediador, não há outro intercessor. O grande intercessor das nossas vidas é Jesus, que desde a primeira palavra que ele declarou ali na cruz, ele intercedeu por todos nós, por todos aqueles que haveriam de pecar. Jesus intercedeu por você. Jesus está vivo, amém? Jesus venceu a morte, amém? Ele está vivo e até hoje ele continua intercedendo por mim e por você. Então viva como alguém que é perdoado. Viva como alguém que é perdoado para exercer o perdão, como alguém que é perdoado para perdoar como Jesus. Viva como alguém que realmente tem certeza de que Ele está intercedendo por você junto ao Pai. E como seria essa vida debaixo dessa palavra de perdão? Primeiro, reconheça sempre a necessidade do perdão. Lucas 23, 41, nós temos ali um diálogo entre os ladrões que estavam crucificados com Jesus. E no versículo 41 nós temos a seguinte fala: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Nós temos o relato de um dos ladrões aí reconhecendo, admitindo com humildade, reconhecendo que precisava do amor e do perdão de Deus, reconhecendo os seus erros, os seus atos, reconhecendo que ele não poderia se purificar a si mesmo. Reconhecer é o primeiro passo dessa nossa caminhada como filhos perdoados de Deus. Reconhecer que nós precisamos do perdão de Jesus diariamente. Confesse seus pecados a Jesus. Essa é outra característica de quem vive como perdoado. No versículo 42, esse ladrão declara: então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Confesse. Então reconheça, mas não fique apenas em reconhecer que precisa. Confesse. Há uma grande diferença entre confessar e justificar os seus erros e os seus pecados. Jesus não está querendo saber por que você cometeu. Ele já sabe por que você cometeu. O que você precisa é confessar com sinceridade de coração e, como nós vimos na palavra dessa semana, gerando um fruto digno de arrependimento, ou seja, se movendo em direção contrária àquilo que você acabou de confessar. Devemos cuidar das intenções do nosso coração para que as nossas confissões diante de Deus sejam sinceras, verdadeiras, e nós possamos encontrar uma vida verdadeiramente livre. A confissão é uma arma poderosa contra uma vida de mentira, contra uma vida de engano, contra uma vida de omissão, que não se envolve, para que não sejam retiradas as máscaras da vida. A confissão nos liberta do peso da culpa. Quantas pessoas carregando esse fardo desnecessário, e é por isso que Jesus nos chama nesse dia de Páscoa: venham viver como filhos perdoados que são, porque Jesus já liberou perdão naquela cruz. Confie plenamente no perdão dado por Jesus. No versículo 43, Jesus respondeu ao ladrão: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso.
Então, confie plenamente na palavra que vem de Jesus, no perdão que nós recebemos de Jesus. Não é possível comprar o perdão, não é possível adquirir o perdão. Nós simplesmente recebemos e confiamos com fé aquilo que Jesus já liberou sobre as nossas vidas. E outra característica de quem vive como perdoado é perdoar. Decida perdoar os seus ofensores. Mateus, capítulo 6, versículo 14, declara: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Ao caminharmos sob o perdão de Cristo, nós recebemos a autoridade para oferecermos a mesma coisa que nós recebemos de Jesus: perdão. Você tem autoridade para liberar perdão na vida das pessoas que o cercam. O perdão, nós já ouvimos muitas vezes isso, ele é uma decisão. Não é preciso esperar que nós sintamos vontade de perdoar. É preciso decidir praticar o que nós recebemos de Jesus. É preciso decidir colocar em prática todo o amor que nós recebemos. A escolha do perdão, ela é a escolha da libertação. Ela é a escolha de uma vida livre, ela é uma escolha de uma vida sem amarras, ela é uma escolha de uma vida que voa para o destino ao qual Deus está desejoso em dar. Escolha hoje perdoar, mas não é o tipo de perdão aqui da terra, não é o perdão que ele remove e volta com todos os assuntos que machucaram. É o perdão da cruz. Não é o perdão cheio de condições, não é o perdão cheio de si, mas é o perdão da cruz. E como é o perdão da cruz? Deus perdoa agora, Deus perdoa tudo, Deus perdoa sempre e Deus perdoa de graça. O perdão da cruz é imediato, é agora. O perdão da cruz, ele é para tudo, não é seletivo. O perdão da cruz, ele é contínuo, é para sempre. E o perdão da cruz é de graça. Não pede nenhuma condição em troca. Então viva como alguém que recebeu essa palavra libertadora que Jesus lançou quando estava na cruz. Viva como alguém perdoado. Amém? Segunda palavra que nós podemos carregar daquelas que foram liberadas na cruz é esperança. Esperança. Lucas 23, versículo 43, nós já lemos agora há pouco esse texto. Jesus respondeu para o ladrão: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha que convicção, olha que certeza, olha que segurança, olha que esperança Jesus está dando para aquele homem. Numa situação de condenação, numa situação de ausência total, de perspectiva futura, Jesus está dando esperança nos últimos suspiros de vida daquele homem. E esperança é uma das palavras mais fortes da fé cristã. O mundo está perdido em seus pecados, mas em Jesus, pela fé, eu e você podemos ter esperança. Esperança na salvação, esperança na vida eterna, esperança de que Ele venceu. Então nós temos esperança, nós temos motivos de sobra para estarmos esperançosos em dias de instabilidade, em dias de caos, em dias até de escassez. Há motivo para eu e você termos esperança, porque uma palavra foi liberada sobre as nossas vidas, nós adquirimos o direito de uma vida eterna. Um dos ladrões crucificados ao lado de Jesus, mesmo nos últimos instantes da sua vida na terra, reconheceu a Jesus, recebeu o perdão, e aí ele teve garantida a esperança do paraíso, a vida eterna. E é interessante a gente perceber que na jornada desse homem com Jesus na terra, a jornada dele com Jesus na terra terminou logo assim que começou. Assim que esse homem se encontrou com Jesus, sua jornada e sua caminhada com Jesus na terra terminou. Porém, ao mesmo tempo, a jornada dele no céu iniciou exatamente no momento que terminou na terra. E essa jornada não tem fim. Essa jornada é eterna. A maioria de nós não vai direto para o paraíso como aconteceu com o ladrão arrependido. Mas quando nós recebemos salvação, a estrada espiritual que se abre diante de nós, o caminho que se abre diante de nós, está nos conduzindo para o mesmo destino. E nós chegaremos nesse destino. A nossa esperança é esse destino. A nossa vida prossegue seguindo Jesus para o destino de deleite na presença de Deus, o destino que Ele desenhou, que Ele preparou.
Jesus declarou que ele iria ao Pai e preparar lugar, morada para os seus discípulos, para as nossas vidas. Jesus é o único acesso ao Pai. Jesus é o único acesso ao paraíso. Jesus é o único acesso à presença de Deus. Jesus é o acesso que nos dá esperança. Então receba com alegria esse presente da salvação que foi conquistado ali na cruz. Esperança. Romanos 6:23 declara que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa poderosa. A salvação é um dom de Deus, um presente celestial, eterno e gratuito, que nos dá esperança de sobra. Nós recebemos por meio da fé, e não por aquilo que nós estamos fazendo, mas pelo que nós cremos. Essa é a essência da Páscoa, essa é a essência da mensagem desses dias, essa é a essência do que nós celebramos, essa é a essência da nossa alegria. Ele conquistou a vida eterna, e se isso não te dá esperança, querido, eu sinto muito. A sua esperança estará baseada em coisas vãs, em coisas passageiras. A esperança de dias melhores, a esperança de que nós viveremos algo novo todos os dias com o nosso Senhor. Se você tem uma caminhada diária com Jesus, você vive algo novo todo dia. A questão é que muitos cristãos estavam acostumados a terem caminhadas dominicais com Jesus, apenas nos cultos da igreja. E eu espero que nesse tempo em que você está na sua casa, está se expondo a cultos online, de diversos ministérios talvez, diferentes lives todos os dias, você mais uma vez não esteja transferido aquilo que é o seu relacionamento pessoal com Deus para essa agenda lotada de programações online. É importante estarmos conectados, sim. Tem coisas importantes e poderosas acontecendo e sendo proclamadas nesses recursos online, sim. Mas você precisa ter o seu tempo com Deus. Você precisa ter a sua caminhada diária com Jesus, porque aí sim você viverá algo novo todos os dias, e a tua esperança jamais se frustrará, nem diminuirá. E mais uma coisa, seja um agente dessa esperança para os outros. Principalmente nesse tempo, principalmente nessa Páscoa, que a sua reflexão esteja em cima disso. O quanto eu estou sendo agente do perdão, primeira palavra, e o quanto eu estou sendo agente de esperança para os outros. Porque, querido, Jesus não te salvou para que você simplesmente fosse livre do inferno. Jesus te salvou para que você também saqueasse o inferno, para que você também removesse pessoas que estão precisando receber esse perdão, pessoas que estão precisando dessa mensagem de esperança. Então, receba essa mensagem de esperança no seu peito, e com esse peito inflado de esperança, você possa se tornar um agente transmissor da esperança que é Jesus. Amém? Terceira palavra liberada naquela cruz, ela nos transmite cuidado. Cuidado. Vamos ler o texto que está em João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Quando Jesus estava na cruz, Jesus viu muitos que zombavam dele. Jesus viu muitos que estavam ali de chacota, diminuindo, humilhando, mas Jesus também viu alguns rostos amigos. Jesus também viu alguns rostos familiares, alguns rostos que estavam sofrendo com o que estava acontecendo com ele. Jesus viu pessoas que ele amava, não apenas por esse amor que envolve todos, mas pessoas que ele amava porque ele tinha um relacionamento com essas pessoas. E essa visão de Jesus, eu creio que inspirou para ele declarar essa fala. No aspecto cultural da época, Jesus, como filho mais velho, seria muito normal que ele dirigisse essa palavra para um dos seus irmãos de sangue que estivessem presenciando aquela cena, e que ele dissesse: querido irmão, cuide da nossa mãe, cuide da sua mãe. Mas Jesus, naquele momento, ele estava criando e valorizando uma nova família,
uma família espiritual, uma família que independe de sangue, de genética. A genética e o DNA vêm de Deus, vêm do Espírito. Jesus criou uma família espiritual com essa fala. E por que eu disse que essa fala transmite cuidado? Porque esse é o ambiente que nós somos cuidados, dentro de uma família, quer seja biológica ou espiritual. Mas Jesus, nesse momento, Ele está nos trazendo a importância de termos e fazermos parte de uma família espiritual. Vocês lembram que Jesus respondeu quando perguntaram a Ele sobre os seus irmãos e a sua mãe, quem era a sua família? No Evangelho de Marcos, capítulo 3, no versículo 35, nós encontramos a resposta de Jesus. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse faz parte da família espiritual que Jesus iniciou e valorizou com sua fala nesse momento na cruz. Você precisa muito mais de Deus e muito mais da família de Deus em sua vida do que você pode imaginar, queridos. E nós, infelizmente, estamos vivendo tempos em que as pessoas estão se isolando e isso começou antes da quarentena. Pessoas se isolando, pessoas querendo viver uma fé isolada, pessoas que se frustraram de alguma maneira com sistemas humanos, com religião, com líderes espirituais, religiosos, e por isso decidiram levar uma vida de isolamento e tentam desenvolver uma fé nesse isolamento. E como é difícil você ter seus olhos abertos, você ser confrontado pela palavra, pelo amor, você exercer todo o potencial do teu propósito vivendo no isolamento, sem estar conectado à tua família espiritual, a família que Jesus formou. A vida em família nos protege, queridos. Precisamos ter cuidado para não estarmos vulneráveis, para não estarmos deixando os nossos filhos vulneráveis. Nossos filhos precisam estar conectados com a nossa família espiritual. E se isso não está acontecendo, pai e mãe, vocês precisam travar uma guerra espiritual. Porque esses filhos estarão vulneráveis. Por mais amor e zelo e proteção que vocês tenham, a família espiritual traz uma proteção e uma cobertura espiritual. E é extremamente importante. Jesus fez de nós, nos tornou uma família, tendo Deus como Pai e uns aos outros como irmãos e irmãs, daquele que é o irmão mais velho, Jesus. A boa notícia do Evangelho para todos nós é que nós podemos pertencer a duas famílias. Nós pertencemos à nossa família biológica e nós pertencemos à nossa família espiritual, e cada uma delas cumprirá propósitos profundos e essenciais para o nosso crescimento em Deus e para a nossa maturidade. Uma não invalida a outra, pelo contrário, uma fortalece a outra. A nossa família biológica ela é fortalecida quando ela está imersa na família espiritual. E a família espiritual ela se torna forte à medida que as famílias biológicas crescem dentro dela. Então decida pertencer à sua família espiritual. Decida pertencer a uma família espiritual. E eu amo esse termo, e nós trouxemos para a nossa igreja local. A casa é uma casa para pertencer. A casa, ela é uma família para pertencer, porque pertencer é diferente de frequentar. Existem muitos lugares que você frequenta shopping, você frequenta loja, você frequenta talvez a sua escola, você frequenta diversos lugares, mas pertencer significa que você está gerando algo naquele lugar, que você possui intimidade, que você possui convivência, que você se relaciona, que você se envolve, que você se preocupa. Enquanto a igreja não for uma família para pertencer, a sua frequência nessa igreja será um mero consumo. Assim como você vai no shopping buscar alguma coisa, como você vai numa loja porque você está querendo alguma coisa, você vai na igreja consumir simplesmente. É preciso pertencer para que aí sim você esteja envolvido por essa atmosfera de cuidado. Decidir pertencer é escolher ter relacionamentos profundos e saudáveis nessa família. Decidir pertencer é ter objetivos em comum.
É você ter sonhos juntos, é você comprar, abraçar os objetivos dessa família, os sonhos dessa família, decidir pertencer a escolher, sacrificar até alguns desejos pessoais pelo bem de todos. Sacrificar até algumas vontades momentâneas pelo bem de todos. Hebreus capítulo 10, versículo 25 declara: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia e você tem alguma dúvida de que o dia do Senhor está se aproximando. Você tem alguma dúvida de que a volta do nosso Rei da Glória está se aproximando? Então esse é o tempo de nós estarmos reunidos em família espiritual, não debaixo simplesmente de um legalismo religioso, mas sendo verdadeiramente família, compartilhando. Você pertence ou você frequenta a família de Deus, a igreja de Cristo? Quais são os seus melhores amigos? O que você aprende com eles? Você faz parte de uma conexão. Você está conectado a essa família. Busque crescer nessa família que Deus te plantou. Floresça na família que Deus te plantou. Somos uma família e toda família, como um corpo natural e saudável, cresce. Como tudo aquilo que é saudável cresce, e crescer muitas vezes dói, e crescer muitas vezes exige adaptação, e crescer muitas vezes tem que ter paciência. Eu lembro da minha adolescência, foi uma das fases, ou a fase mais horrorosa da minha vida. São fotos que eu não quero nem olhar, porque eu vejo o quanto eu estava deformado naquela época. Os braços cresceram mais, o pescoço cresceu mais, e depois as coisas foram chegando no lugar, e eu tive que ter paciência até ver que aquele corpo desforme ia encontrar uma proporção. Crescer, queridos, exige paciência, exige sacrifício, exige não levar em conta algumas coisas que podem nos ofender. Então você precisa decidir que algumas palavras não se tornem em ofensas, em ressentimentos, para que você possa crescer. Enquanto você ficar acumulando ressentimentos, porque olharam para mim de um jeito, porque não falaram do jeito que eu gostaria, porque não me trataram desse jeito, porque e tal. Enquanto você ficar guardando isso como ressentimento, você está impedindo que você cresça. E Deus te trouxe a uma família para que você cresça. Na família igreja, todos são importantes. Todos são importantes. E o Espírito do Senhor fará com que a importância da sua vida seja vista pelos seus irmãos. As diferenças, elas devem ser celebradas. Somos um corpo rico porque somos diferentes. Porque somos cheios de habilidades, somos cheios de potencialidades quando estamos juntos. Então decida permanecer, mesmo que alguém esteja criticando você na igreja, mesmo que as suas habilidades e dons não estejam sendo usufruídas em pleno potencial na igreja, decida pertencer, porque quando se trata de família a gente nunca desiste. Nós cuidamos e nós somos cuidados. Quem ama, quem faz parte, quem pertence, investe, confia, entrega o seu melhor e não mede esforços, amém? Então vamos pertencer para sermos cuidados. Quarta palavra de Jesus nos traz o sentido de adoção. Mateus 27, versículo 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Você já se sentiu sozinho alguma vez, meu querido? Minha querida, você já se sentiu abandonado ou abandonada? Você já sentiu essa dor que Jesus estava sentindo? Você imagina o clamor de Jesus ao se sentir extremamente sozinho? O pecado faz isso com as nossas vidas, e era esse o peso que estava sobre Jesus. Nós vemos nesse momento que Jesus estava sentindo uma dor, e a Bíblia relata que nesse momento os céus se transformaram em trevas. Mateus 27, versículo 45 declara: e houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. E eu acredito que essa escuridão que cobriu os céus, ela refletiu exatamente
aquilo que Jesus estava sentindo no seu espírito. Assim como o Filho de Deus sentindo a ausência do Pai, como ele estava sentindo e vivenciando. Podemos afirmar que a maior dor que Jesus sentiu naquela cruz, ou em todo aquele martírio que ele sofreu, não foram as chicotadas, não foram os espinhos, não foram os pregos. A maior dor que Jesus sentiu, a dor insuportável, foi estar separado do Pai. Você já sentiu essa dor de estar sozinho, de estar separado? Jesus, ele passou por essa dor, querido, de abandono, de ser separado de Deus, para que eu e você hoje estejamos convictos de que nunca seremos abandonados por Deus. Você nunca será abandonado por Deus, porque através do que Jesus realizou, o Pai te adotou como filho. E como filho você não precisa mais passar pelo que Jesus passou. Você não precisa mais passar por esse sentimento de abandono. Você pode vencer esse sentimento de abandono em fé, por meio de Jesus. Todos nós temos acesso direto ao Pai. Naquele momento de profunda dor, o véu se rasga. A terra treme e nós temos agora acesso direto ao Pai. Então receba aquilo que foi conquistado por Jesus. Receba aquilo que Jesus conquistou com a dor do abandono naquela cruz. Receba a filiação paternal de Deus. Romanos 8, versículos 14 e 15 declara: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, que significa um termo que trata Pai com bastante carinho e intimidade. Essa expressão de amor e de confiança ao nos achegarmos a Deus. Jesus conquistou que nós tivéssemos essa liberdade de nos achegarmos a Deus e de chamarmos Abba, Paizinho, Papai. E Ele está disponível para te ouvir. Então, mediante a fé em Jesus, recebemos a salvação, nos tornamos filhos de Deus. E tornar-se filho de Deus significa ser adotado por Deus, ser recebido nessa família espiritual, se tornar um dos irmãos, se tornar um dos filhos de Deus. Porque a Bíblia fala que nós nos tornamos filhos. Então, nem todos são filhos. Mas aqueles que são adotados, aqueles que receberam Jesus, aqueles que receberam o presente da salvação, se tornaram filhos de Deus e entraram nessa linda família. A grande questão é a dificuldade que muitos têm até hoje de se sentirem amados e aceitos por Deus. Queridos, a paternidade já foi estabelecida por Deus Pai, mas a filiação, o se tornar filho, o desejo, o movimento, a vontade de se tornar filho é a escolha de cada um de nós. Deus já determinou a sua paternidade e você está desejoso em ser adotado e ser incluído nessa família? Decida hoje, mais do que nunca, ser filho, agir como filho e receber a herança de filho de Deus. Decida hoje ser adotado nessa família. Saia debaixo do fardo de uma vida espiritual bastarda. Não acredite nessa mentira de Satanás. Você é filho e ninguém pode roubar a identidade que o Senhor conquistou para você e a sua herança, em nome de Jesus. Quinta palavra que Jesus libera sobre as nossas vidas: providência. João capítulo 19, versículo 28 declara: Jesus disse: tenho sede. Imagina um momento de aflição, de angústia e de dor que Jesus estava sentindo nessa hora. Depois da sensação forte de abandono pelo Pai, depois da sensação forte por amor a mim e por amor a você, Jesus está ali declarando um sentimento aparentemente bem humano, sede, que está carregando
toda a necessidade, toda a aflição humana que nós podemos sentir aqui na terra. Tenho sede, deve ser a frase de Jesus com a qual nós mais nos identificamos, porque mostra a humanidade real de Jesus. Todos nós sabemos o que é passar por aflições nesse mundo. Nem todas as aflições, mas com certeza alguma aflição você já passou nesse mundo. A aflição da fome, doença, injúrias, dor, medo, decepções, frustrações, entre tantas outras aflições, sejam físicas ou emocionais. E deixa eu te dizer uma coisa, Jesus sabe exatamente o que você sentiu e pelo que você passou. Jesus entende a sua dor e a sua necessidade, porque Jesus já passou por todas elas aqui na terra. E quando Jesus declara, tenho sede, Jesus está declarando, eu sinto a dor e eu sinto a necessidade que a humanidade tem. Mas com certeza essa declaração de Jesus para cumprir com profecias que estão lá no Antigo Testamento, declarando que Jesus sentiria sede, que no lugar de água lhe dariam vinagre. Jesus também estava falando de uma sede mais profunda, de uma sede que vai além da necessidade física, porque toda necessidade física que nós temos, ela reflete também uma necessidade emocional, uma necessidade espiritual. E Jesus estava declarando ali essa necessidade mais profunda. Cada tipo de aflição que nós passamos revela uma sede que só pode ser saciada em Jesus, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte que nós precisamos. Você tem sede de quê hoje na sua vida? Você tem sede de quê? Não há aflição ou sede que não possa ser curada ou saciada por Jesus. Não existe nada que a presença de Jesus não possa curar. Não estamos esperando, queridos, que o vírus ou que a recessão econômica farão sobre nosso país. Nós estamos esperando e aguardando o que Jesus fará sobre o nosso país. Porque não existe nada que não possa ser curado em Jesus. Reavalie as suas fontes, aonde você está buscando saciar a sua sede. Lembre-se que os satisfeitos, eles são seletivos, aqueles que bebem da fonte correta, aqueles que bebem da água viva que provém de Jesus, eles não engolem qualquer coisa, mas eles selecionam aquilo que influencia e que toca as suas vidas. Pare de beber água contaminada. A mentira é água contaminada, a pornografia é água contaminada, o roubo, a trapaça, a mentira é água contaminada, o orgulho, a prepotência são águas contaminadas, a omissão, não se envolver, é uma água contaminada, a infidelidade, a traição, a preguiça, a procrastinação são águas contaminadas, o egoísmo contaminam a nossa vida. Então decida manter a sua sede, a sua sede na fonte correta. Jesus é a fonte correta. Em João 4, versículo 13, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está disponível para fazer jorrar água em sua vida hoje, e uma água pura que tem poder para lavar os seus pecados, para trazer cura para a sua alma e para saciar suas necessidades físicas. Creia, Jesus é o único que pode saciar a sua sede, seja ela física, emocional ou espiritual, e Ele te convida hoje a beber da fonte inesgotável do seu amor. Jesus é providência, aleluia. Sexta palavra que Jesus libera é uma palavra de vitória, ou glória. João capítulo 19, versículo 30, Jesus declara, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. O triunfo foi completo. A vitória chegou. Tetelestai, está consumado, está entregue. Jesus entrega o seu sacrifício, Jesus entrega o seu projeto, aquilo que Ele veio executar aqui na terra para o Pai. Jesus entrega nessa hora. E agora nós temos esperança para vencer em todas as áreas da nossa vida por meio da fé em Jesus. Ele conquistou tudo para nós. Quando nós estamos nos sentindo derrotados, nós temos que lembrar que tudo ficará bem no final, por causa de Jesus que triunfou na cruz.
por causa do poder de Jesus, que acabou com o pecado, que acabou com a morte, que derrotou Satanás. Nós podemos ter essa convicção e todas as vezes que nós estivermos ali, nos sentindo derrotados, esse pensamento precisa vir à nossa memória. Jesus venceu e Jesus governa tudo e todos, ao lado do Pai, pela eternidade. Isso significa que você pode avançar. Isso significa que mesmo quando nós perdemos algumas batalhas durante a nossa jornada, na nossa vida cristã, ou quando parece que a vitória não chegará, com Jesus, nós temos a certeza que a vitória, ela nos alcançará. Essa é a nossa vida. Pense nas possíveis derrotas em sua vida, aquelas áreas em que você parece não ser suficientemente forte ou capaz para vencer. Quais são essas áreas da sua vida? Talvez você esteja lutando para vencer algum tipo de pecado, algum vício que não tem chegado a lugar nenhum. Talvez você esteja tentando salvar um relacionamento, mas até agora nada aconteceu. Talvez você tenha feito o que todos lhe disseram para fazer, para alcançar um sonho, para realizar um projeto, mas você se cansou. Talvez você esteja lutando contra a injustiça, talvez tenha recebido um diagnóstico médico e ele está declarando uma possibilidade de você não se recuperar. E com certeza essas situações são desanimadoras, mas isso realmente não é o fim da esperança para você. Não desista. A vitória em Cristo, ela é certa para aqueles que aguardam em fé e esperança. E essa sexta palavra em nossa jornada espiritual nos traz que o poder da vitória de Jesus nos traz a esperança de vivermos essa vitória nas nossas vidas. O brado de Jesus na cruz nos garante uma vida de triunfo, de conquistas e de vitórias. Por isso, mantenha firme a sua fé, mesmo nos dias mais instáveis como nós estamos vivendo, mesmo em dias de instabilidades. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 declara: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Mantenha firme a sua fé, porque a vitória nos foi dada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja constante em fazer o que você sabe que deve fazer, porque Deus já revelou. A vitória de Cristo nos enche dessa confiança para lidar com qualquer circunstância que aparece e que nós podemos enfrentar em nome de Jesus. Escolha viver a partir de hoje, a partir dessa realidade da vitória conquistada por Jesus. Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque Jesus venceu, você vencerá. Receba a palavra de triunfo que Jesus conquistou na cruz para você nessa noite, em nome de Jesus. E sétima e última palavra, redenção. Lucas capítulo 23, versículo 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo isso, expirou. Após cerca de 6 horas na cruz, havia chegado o momento de Jesus se unir ao Pai. Depois de experimentar tamanha dor de separação, chegou o momento de Jesus se entregar nos braços do Pai e dizer: Senhor, eu cumpri a carreira que me estava proposta. Jesus sabia que estava voltando para se reencontrar com o Pai. Jesus confiou no amor do Pai, mesmo quando não viu, mesmo quando não sentiu. Jesus confiou no amor do Pai. Jesus obedeceu até o fim. E o reencontro de Jesus com Deus, com seu Pai, nos proporciona a mesma verdade e a mesma experiência. O Pai está nos esperando para nos reencontrar. Não há mais nada que possa nos separar do amor de Deus e da sua presença. Jesus garantiu o nosso reencontro com Deus. Assim que Jesus entregou o seu Espírito, ele voltou ao Pai, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! E podemos agora encontrar
com Jesus vivo e ressurreto, o Jesus que é a porta, que é o acesso direto para o Pai. E eu declaro, receba Jesus em qualquer situação, nessa situação e nessa circunstância que você está passando pela sua vida nessa hora. Receba esse Jesus vivo, ressurreto, que venceu a morte. Abra os olhos para o sobrenatural, abra os olhos para contemplar a vida de Jesus e os braços estendidos do Pai para você. Com Jesus, tudo que nós vivemos é sobrenaturalmente natural. Nós vivemos nessa realidade do sobrenatural. Caminhar com Cristo é viver o sobrenatural e contemplar os braços do Pai abertos para as nossas vidas. A questão é se os nossos olhos foram impedidos ou se eles estão abertos. Decida estar com seus olhos espirituais abertos para desfrutar da presença de Cristo na sua mesa, como nós estamos hoje aqui, e você está aí com a sua família, diante dessa mesa de Páscoa que você preparou. Decida estar nessa mesa diariamente, se relacionando com Cristo, se relacionando com o Pai, para que realmente você possa vivenciar dessa vida que Ele conquistou e declarou em suas palavras na cruz. A mesa do Senhor é um lugar de intimidade, é um lugar de revelação, é um lugar de sacrifício, é um lugar de envio. O Senhor está nos chamando nesse tempo para uma intimidade maior com Ele, para nos revelar os seus segredos, e virá o tempo do sacrifício, e virá o tempo de sermos enviados. Então desfrute dessa redenção, dos braços do Pai estendidos para você nesse tempo. Como está a sua intimidade com Jesus? Você se sente nos braços de Deus? Você tem desejado e insistido para estar desfrutando dessa mesa na presença dEle? A minha palavra para você é: corra para o seu destino, corra para os braços do Pai. Nosso reencontro com Jesus nos leva de volta ao destino que os céus planejaram para nós. Faça como Jesus. Entregue a sua vida completamente nos braços de Deus, nos braços do Pai, e você estará rumo ao seu destino profético. Você não precisa ser crucificado nem morto para se entregar e se encontrar com Deus. A vitória da ressurreição já fez isso por mim e por você. E hoje, agora, você pode se lançar nos braços do Pai. Hoje é domingo de Páscoa. O Cordeiro de Deus morreu em meu lugar e no seu lugar para nos libertar da escravidão do pecado e nos garantir esse abraço gostoso que só o Pai pode nos dar. Amém? Então decida crer e viver essa realidade de que Jesus morreu e ressuscitou por você. João, capítulo 11, versículo 25 declara: Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? O poder da ressurreição está disponível a você para a garantia da sua vida eterna a partir de hoje. Que venha o Espírito Santo sobre todos nós, com força e com poder. O mesmo Espírito que levantou Jesus da morte venha sobre mim e sobre você. É o que declara Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Receba dessa vida, dessa redenção que Jesus conquistou na cruz. Aleluia! Como você recebe essas 7 palavras poderosas, as últimas palavras de Jesus na cruz? Que você possa estar atento e refletindo em qual ou quais dessas palavras você precisa realmente se posicionar e viver diante dessa realidade. Perdão, esperança, cuidado, adoção, providência, aleluia, e vitória e redenção. Jesus conquistou coisas importantíssimas para a nossa vida espiritual e que afetam os nossos dias de hoje. Então agora, diante dessa mesa da Páscoa, que você possa realmente estar com seu coração derramado diante de Deus. Vamos orar diante dessa palavra? Feche seus olhos, se conecte com o Pai nessa hora e que você possa apresentar as palavras que
realmente tocaram o seu coração e te fizeram repensar como você tem levado a sua vida, que nessa Páscoa você decida ser realmente resposta de Deus aqui na terra, vivendo intensamente as palavras que Jesus declarou sobre você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que cada uma dessas palavras lançadas pela boca de Cristo naquela cruz, naquele dia em que Ele estava executando o plano do Senhor para as nossas vidas, essas palavras também não voltarão vazias. Essas palavras, elas gerarão frutos, Senhor, frutos dignos do sacrifício de Cristo nas nossas vidas, a começar em mim, Senhor, que eu seja um fruto do penoso trabalho de Jesus naquela cruz e que na minha vida seja evidenciada cada uma dessas palavras, Senhor. Eu me arrependo por todas as vezes que eu menosprezei tudo isso que me foi conquistado e garantido na cruz e vivi abaixo, aquém daquilo que é esperado de quem recebeu um presente de tamanha grandeza, Pai. Mas eu decido hoje, nós decidimos hoje, Senhor, receber esse presente e usufruir dele em sua totalidade, realmente valorizando cada item desse presente que Jesus nos deu, cada palavra que Jesus está nos trazendo, Pai. Nós valorizamos e declaramos que a partir de nós, a Tua glória será manifesta na nossa casa e na vida de todos aqueles que estão debaixo da nossa influência e ao nosso redor, em o nome e na autoridade de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! É tempo de Páscoa, é tempo de celebrarmos a vida que Jesus nos conquistou, mas é tempo também de refletirmos como temos feito nessa hora. Nós estamos diante dessa mesa de Páscoa e eu quero que você pegue aí os elementos que você separou para estar celebrando essa Páscoa em família. Uma Páscoa que realmente ficará marcada na nossa história. A Páscoa como tudo começou, porque a Páscoa original, ela foi antes de Jesus. A Páscoa original acontece para celebrar, para relembrar a vitória do povo de Deus quando se tornou livre da escravidão lá do Egito. Quando eles tiveram que ficar presos naquela noite dentro das suas casas, com o sangue do cordeiro pincelado ali no umbral, nos umbrais de suas portas, para que realmente eles estivessem livres e guardados e experimentassem da salvação de Deus. A partir daí surge uma Páscoa com elementos que fazem lembrar todo esse sofrimento. O pão, que naquela época era sem fermento, para lembrar que não houve tempo de assar o pão na hora da fuga deles. As ervas amargas, para lembrar de todo o sofrimento que eles tiveram que passar na escravidão e que hoje nós fazemos menção com o nosso pecado. O suco de uva, o vinho, que representa o sangue, a carne do cordeiro, a carne vermelha do cordeiro que teve que ser morto para que o povo pudesse estar ali guardado quando o anjo do Senhor passasse pelaquela terra. E nós fazemos agora a nossa Páscoa, que não é a Páscoa dos judeus, mas é a Páscoa de Cristo. Cristo é a nossa Páscoa, porque Ele veio nesse tempo para declarar que aquele cordeiro que foi morto, Ele se tornou agora o cordeiro pelas nossas vidas. O sangue que foi pincelado nos umbrais das casas, agora é o sangue que foi derramado na cruz, para que nós tenhamos liberdade da escravidão do pecado, da vida amarga, do gosto amargo que o pecado traz sobre as nossas vidas e possamos desfrutar do pão da vida, do corpo de Cristo, que foi ali rasgado e dilacerado na cruz, mas que ressuscitou e veio em glória e majestade nos garantir a vida de vitória, o avivamento que nós aguardamos nele, em nome de Jesus. E eu peço que você pegue os elementos, não sei se você está com todos esses elementos na sua casa, mas os elementos que você tiver, no mínimo um pão, um suco de uva ou algo que represente o pão e o suco, mas se você tem outros elementos como a carne vermelha e alguma erva, que você possa pegar nessa hora e distribuir entre a sua família. E nós vamos agora, em comunhão, em família, celebrar essa ceia, declarando esse memorial poderoso de que nós tomamos posse da vitória conquistada na cruz, em o nome e na autoridade de Jesus. Distribua
as ervas amargas, se você tiver aí. Enquanto você mastiga essa erva, você vai lembrar que você nunca mais vai voltar para a vida amarga do pecado, que você nunca mais vai voltar para a vida de escravidão, porque Jesus conquistou liberdade para você. Pode comer. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Sim, Senhor. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém, Senhor. Nesse ato nós declaramos, Deus, que nunca mais voltaremos a ser escravos, nunca mais voltaremos a uma vida de escravidão. Para a liberdade foi que o Senhor nos chamou e nós viveremos e desfrutaremos dessa liberdade. E como a carne do Cordeiro que foi rasgada, como a carne do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que é Jesus, o nosso Cordeiro e o nosso leão, que foi rasgado e morto para que nós tivéssemos acesso a uma vida de vitória, acesso à terra prometida, acesso à vida eterna. Nós agora fazemos parte dessa ceia, consagramos essa carne ao Senhor, declarando que nunca esqueceremos que houve um preço, tetelestai, está consumado, foi pago, porque houve um preço, foi preço de morte, morte de cruz, que Jesus carregou ali quando sua carne foi rasgada. Pode comer em nome de Jesus. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E hoje nós fazemos a ceia do Senhor com o memorial que Ele nos deixou, o pão e o suco de uva, declarando o seu corpo e o seu sangue, rasgado e vertido naquela cruz. Nós estamos aqui, Senhor, diante dessa mesa com reverência, declarando, Senhor, que somos uma família, somos filhos de Deus, aceitamos a filiação paternal de Deus. Nós nos achegamos a essa mesa confiadamente, clamando pelo relacionamento íntimo que o Senhor tenha com cada um de nós, clamando, Senhor, pelo tempo de revelação que a mesa traz, de intimidade que a mesa traz, mas também declarando que no tempo de sacrifício, nós nos ofertaremos como sacrifícios vivos ao Senhor, como esse culto que nós estamos ofertando ao Senhor, e nós aceitaremos o envio que o Senhor nos der, o comissionamento que o Senhor nos confiar. Nós declaramos que nós cumpriremos com todo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E Jesus, pegando o pão, Ele ergueu ao Senhor e deu graças. Jesus partiu o pão e Jesus deu graças. Jesus deu graças, mesmo no momento de maior dor. Parta o pão, distribua o pão entre as pessoas que estão aí na sua casa. Nós te agradecemos, Senhor, pela provisão, nós te agradecemos pelo perdão, nós te agradecemos pela providência na hora certa, nós te agradecemos pelo cuidado, nós te agradecemos, Senhor, pela adoção, nós te agradecemos porque somos filhos, nós te agradecemos pela redenção, nós te agradecemos pela vitória que o Senhor conquistou, e nós declaramos que viveremos esse triunfo. A vitória de Jesus na cruz será aquilo que nos impulsionará na nossa vida aqui na terra. Em nome de Jesus, nós fazemos parte do teu corpo e fazemos isso em memória de ti, Jesus. Podem comer. Mas
vive está. Aleluia! Ele vivo está, aleluia! Essa é a esperança da glória, queridos. Pegue agora o cálice com o suco de uva, o copo com o suco que você tem aí. Erga ao Senhor, distribua entre as pessoas que estão aí e agradeçam ao Senhor pelo sangue que foi derramado naquela cruz, o sangue que nós aplicamos sobre a nossa vida diariamente, o sangue que nós aplicamos sobre as nossas casas, declarando: nenhum mal entrará nas nossas casas, nenhum mal encontrará pouso nas nossas vidas. O sangue de Jesus nessa hora, quando nós entramos em comunhão com Cristo nessa ceia do Senhor, nós entendemos e nós declaramos sobre a nossa vida que é tempo de cura, é tempo de refrigério, é tempo de restauração. Enquanto nós tomamos posse, Senhor, dessa realidade, enquanto nós fazemos esse memorial diante do Senhor, eu declaro cura sobre essa vida, cura sobre essa família, cura nas emoções, cura nas finanças, cura espiritual, cura física, em o nome de Jesus. Jesus, pegando aquele cálice, ergueu ao Senhor, deu graças e declarou: este é o meu sangue dado por vós, o sangue da nova aliança. Tomem, bebam e se tornem um comigo, como eu sou um com o Pai. Podem beber, queridos. Eu sou livre. Aleluia. Declare isso. Somos livres. Aleluia. Nada além do sangue. Aleluia. Nada além do sangue de Jesus. Vamos declarar mais uma vez. Somos livres. Oh, sou livre. Sangue, nada além do sangue de Jesus. Essa é a certeza e a confiança que nós temos nessa Páscoa, que nós somos livres nele e que nada além do sangue de Jesus, nada além do sacrifício de Jesus, nada além da fé em Jesus, além das palavras de Jesus, podem nos trazer vida, restauração, cura, proteção, segurança e esperança. Receba dessa verdade no seu lar, receba dessa Páscoa no seu lar e com certeza o avivamento do Senhor encontrará espaço para fluir poderosamente na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a cada pessoa que está conectada conosco nessa hora, abençoo a cada família e declaro o novo de Deus, a Páscoa do Senhor, a ressurreição, o poder da vida de Deus em cada um desses que estão envolvidos nessa ceia, Senhor, e nessa transmissão. Eu os abençoo e declaro que não faltará providência do Senhor nesse tempo, não faltará a fidelidade do Senhor nesse tempo, em o nome de Jesus. Que o amor maravilhoso do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com todas as bênçãos e todas as palavras de poder que foram liberadas sobre as nossas vidas através dele, e o Espírito Santo do Senhor, que não nos deixa órfãos, mas que nos revela a cada dia a vontade soberana do Pai, nos consola em dias difíceis, sejam sobre todos vocês e sobre toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vão em paz. Deus os abençoe.